os dados, assim, de quantas pessoas morreram no total, de 25 mil a 100 mil pessoas. Caramba. Isso, tipo, diretamente. Diretamente. Ou indiretamente ainda, não tem nem como saber, né? Não tem nem Porque como tem a galera que saber. foi afetada com câncer muito tempo depois, tem as pessoas que... Mutações nas crianças, nos animais. Sim. Isso não tem como nem contar. E é um trabalho que até hoje ainda rola, na verdade, né? Tipo de contenção e controle da região. O último sarcófago acho que foi concluído, né? A última capa lá foi concluída em 2017. A última etapa de lacração. Eu acredito que esses trabalhos nunca vão acabar. Porque é para sempre, né? Uhum. Como que eram para as pessoas? A gente perguntou para os meus pais, né? Ninguém se preocupou no momento, porque a informação chegou assim, algum incidente ocorreu na estação nuclear, mas está tudo bem. Depois, não está tudo bem, isso não foi incidente, foi uma pequena explosão durante um experimento, um teste. Aí depois, não, isso foi uma grande explosão. Meu pai falou que em 2 semanas tomou proporções gigantes. O último episódio da série, né, que fala basicamente sobre o sistema de União Soviética que tentava esconder a verdade das pessoas, fazia as pessoas mentirem para os outros, fazia as pessoas mentir dados. Talvez não aconteceu dessa forma nessa situação, mas isso não importa, porque o que eles queriam mostrar é perigo quando tem gente tão idiota no poder que tem essas armas, né, digamos assim, na mão, sem entender o que eles têm na mão direto, né? Então, eu li que Stephen King gostou muito dessa série e ele falou, inclusive, que ele só ficava pensando nos governos de hoje. E o criador dessa série falou que você entendeu certo o recado, a mensagem. Não importa que o último episódio não mostrou fatos muito reais. Deram uma exagerada, mas o que é importante é a mensagem final dessa série. Então, hoje eu abri meu Face e alguém do Brasil compartilhou uma matéria da BBC. Na matéria diz que os russos vão fazer o próprio versão da Chernobyl, né? Eu comecei a pesquisar em russo. Acho que uma fonte só falava sobre isso, mas na verdade que o filme já foi feito em 2018. Tem inclusive um teaser, só que não foi pra frente porque acabou dinheiro, tipo, basicamente isso, né? Mas como a galera já transforma, né? Gente, eu pensei, meu Deus, o jornalismo está perdido. Eu declaro o fim de jornalismo, sério, porque não tem fonte nenhuma que eu consigo acreditar. Da onde que eles tiraram aquilo? Moscow Times, eles usam fonte, como que os russos veem essa série. Nossa TV federal que é um lixo. Можешь кушать, зай. Большая. Só quero deixar claro, não são os russos que falam isso. É a TV, que é uma propaganda horrível, mal feita, suja. Não tem como usar isso de fonte. Você abre qualquer uma fonte independente e só lê os comentários das pessoas para entender o que é. Do que se trata. O que as pessoas realmente acham. Como eu abri vários documentários sobre Chernobyl em russo, né, no YouTube. Gente, 99% das pessoas falando da série muito, muito bem. Tipo, nossa, agora que essa série me fez aprofundar na história. Ir atrás da informação. Tipo, o que aconteceu com a gente também. Então. Que série maravilhosa, por que a gente não fez isso? Por que nossa, a gente sempre viveu essa situação de opressão e esconder verdades. E isso é verdade. É verdade. E, enfim,
os russos aceitaram tão bem essa série que o próprio criador da série ficou surpreso, porque ele comentou que ele estava muito nervoso, Receoso, né? Receoso, como que East Europe vai aceitar essa série, vai receber. E ele ficou muito surpreso que a galera adorou. Em geral, a galera adorou. Se vocês vão me mandar alguns, esse russo falou que é uma merda. Vai ter gente, com certeza. Mas estou falando de geral, né? E nas fontes que eu confio. Então, eu amei um dos comentários que uma pessoa falou embaixo de um documentário sobre o Chernobyl, né? Que quando aconteceu a explosão, eles estavam sem proteção. Comentário assim: vocês estavam sem proteção? Sim, a gente não sabia que vai explodir. Essa é a melhor descrição da União Soviética. É verdade. Isso é a melhor descrição dos russos, inclusive. Mais uma história real que a gente tinha prometido para vocês. Aí o Oli que vai contar, que eu já tô sem força para juntar as palavras nas frases. Que meu pai contou pra gente, né? Isso é uma história real, das pessoas reais também. Isso que torna ela tão legal, eu acho. Que o pai da Dasha, pra quem não sabe, era militar. Inclusive tem alguns vídeos dele aqui no canal falando sobre isso, e o último desses foi quando ele respondeu 10 perguntas idiotas sobre como é ser um submarinista. Então dá uma olhada lá se você tiver mais curiosidade. E ele tem um amigo que trabalhou nessa contenção de radioatividade, que foi mandado lá para Chernobyl. O cara, ele trabalhava num esquadrão do exército que foi criado justamente para não necessariamente eventos como esse, mas eventos envolvendo materiais radioativos e nucleares. Porque era uma ameaça naquela época, era realmente um risco existente de haver uma guerra nuclear com os Estados Unidos. E aí esse esquadrão ele foi criado para fazer esse tipo de contenção, e quando aconteceu o que aconteceu, mandaram o esquadrão dele, que ele trabalhava, para Chernobyl. E chegando lá, quando ele fez a medição da radioatividade, ele se ligou que era um negócio muito sério e que seriam mínimas as chances de sair vivo ali daquela situação. Gente, só para dar um detalhe, não é que ele foi para estação, né? Para a região. Para a região, e realmente muita gente foi mandada. Existe essa opinião que não precisava disso, sabe? Tipo, não faz sentido arriscar a vida das pessoas para lavar campos. Ou para lavar florestas. E era isso que ele tinha que fazer, tipo, lavar uma região que não tinha gente, mas que tinha essa premissa de conter a radiação. Quando ele viu os níveis de radiação, ele se reuniu com a equipe e decidiu não fazer essa cobertura porque ele ia expor demais as pessoas, e ele também. Então eles decidiram ficar dentro da barraca que eles montaram, dentro do acampamento, que tinha uma parte de proteção, né, da radioatividade. Eles estavam vestidos com as roupas e eles faziam de tempos em tempos as lavagens necessárias para diminuir a incidência de radiação deles. Eles se alimentaram somente de coisas que eles levaram e estavam protegidos em latas, comida enlatada. E eles tinham com eles, parte das substâncias, álcool, que era para fazer as misturas necessárias para fazer essas lavagens. Eles tinham 50 litros, meu pai falou. 50 litros de álcool. Então, para a equipe dele era mais do que suficiente. E o que ele fez? Escalonou lá o pessoal para ir bebendo aquele álcool durante o tempo que eles estavam lá. E por que isso? Aí que é a parte curiosa. Eu inclusive mandei um áudio pro Pirula contando essa história e pedindo para ele, né, tentar explicar de uma maneira mais científica ou dar um parecer mais técnico, né, para saber se essa história faz um sentido biológico. Talvez até seja legal você compartilhar essa segunda parte aqui do vídeo com quem você conhece ou os canais que você acompanha de ciência. Quem sabe algum deles tope fazer aí uma explicação mais a fundo do que aconteceu. Mas segundo esse amigo do pai da Dasha, a radiação, assim como o raio, né? O raio não, mas as ondas de micro-ondas,
ela age primeiramente nas moléculas de água. Então, isso é um experimento que você pode fazer na sua casa com micro-ondas. Se você pegar um prato seco, sem nada úmido nele, sem nenhum alimento, com ele sequinho, coloque ele no micro-ondas, você pode colocar 10 minutos. O prato não vai esquentar. Não tem água. Porque não tem água, porque justamente o micro-ondas ele acelera as moléculas de água que aquecem o alimento e aí o prato fica quente, porque o alimento estava quente e esse calor passa para o prato. E que esse tipo de radiação ele também atua na molécula de água. Então ele entendeu que quanto mais desidratado eles estivessem, mais imunes, vamos colocar aqui entre aspas, mais imunes eles estariam à radiação. Menos afetados, né? Isso, eles estariam menos expostos à radiação. Então, eles se mantiveram dentro da barraca, né, dentro da proteção. Desidratando diretamente. Desidratando. E ele sabia que por conta daquele nível de radioatividade, nenhum oficial ia arriscar de estar ali, né? A galera importante para fazer as averiguações ou fazer realmente uma auditoria da missão. E aí ele mandava os relatórios como se eles estivessem fazendo esses campos, esses perímetros e se mantiveram ali dentro desse acampamento. E aí eles ficaram fazendo esse trabalho durante um mês, trabalho, né? Tipo, se cuidando para não se expor à radiação. Ele mandava relatórios. Hoje a gente fez tantos metros quadrados, tantos quilômetros quadrados. Tipo, ele sabia que ninguém vai esticar, ninguém vai avaliar. E aí eles voltaram para Moscou depois, porque uma coisa que é importante, se você que está assistindo deve pensar, mas por que eles não foram embora antes? Se ele viu que estava tão perigoso, por que ele não foi embora? Essa opção ela não existia. Porque uma vez que você recebeu uma ordem explícita do exército, do Estado de cumprir aquele trabalho, de cumprir aquela missão, e você não cumpre, você se recusa, você está indo contra o Estado. Logo, você é um criminoso naquela montagem ali do governo. Não é só União Soviética. Qualquer lugar. Você vai responder para tribunal. Isso. Porque isso é importante antes de falar. Quando você faz parte do exército, você cede a parte sua que dispõe de liberdade, porque você agora é uma parte integral do Estado. Tanto que o militar não pode votar, de fato, porque o militar, ele é uma força, um braço do Estado. Então, ele perde, ele cede esse direito no momento que ele serve. Então, ele não... Cede? Não pode votar? Não, no Brasil não. Eu não sei como que são nos outros países, mas isso é... É uma condição explícita porque você faz parte do Estado. Entendi. Então, por que você não pode falar em nome do Estado? Porque você é parte dele. Então, você cede esse seu pedacinho da liberdade. Enfim, não tinha como eles dizerem não para essa missão. Não. O que fez com que eles fizessem? O que fizeram, voltaram e nenhuma das pessoas que estavam envolvidas nessa história junto com ele morreu. Ou acabou sofrendo com efeitos colaterais por conta da radiação. E todo ano essa galera liga pra ele pra agradecer e pra dar parabéns cumprimentar. De aniversário. Isso. E agradecer, sim. E esse amigo do Paradash tá vivo até hoje. E meu pai falou que ele começou a ter noção de grandiosidade de acontecimento quando esse amigo começou a contar as histórias, o quanto que foi gigante tudo. E aí, o que você achou dessa história toda? Deixa aqui nos comentários, curta o vídeo, se inscreva, dá essa forcinha aí pra gente, não é não? E siga a gente nas redes sociais aqui, ó, tem o Instagram da Dasha e o meu Instagram. E a gente se vê aí no próximo vídeo, tomara que num assunto mais leve, pra gente dar um pouco de risada, talvez. A gente tem que mostrar o nosso Nordeste, né? É verdade, vocês não viram ainda, né? A gente foi pra Maceió. Olha, tinha até esquecido. Fechou?